É isso aí, pessoal. Agora é a parte 2, né, do episódio de filmes que a gente viu no final do ano, né, viu na época do Natal, aqui em 2020, né. A gente fez uma parte 1, né, e essa aqui é a continuação, né. E aí no finalzinho do episódio o João tinha me perguntado qual foi o último filme, né, ou um dos últimos filmes, e eu vou falar agora, putz, agora eu não sei, que eu vi tanto filme, deixa eu Não, dar cara, uma... O quê? Vamos fazer direito. Igor, qual foi um dos últimos filmes que você assistiu? Cara, eu vou pegar qualquer um aqui, ó. Esse foi o antepenúltimo que eu vi, que é o Operação França. Opa, esse é legal, mano. Esse é da hora. Esse é Esse é da hora, da tipo hora, assim, mano. o final desse é um pouco que nem também o Chinatown, tipo assim, tipo, acaba e você fala, que merda, mano, tipo, puta. Acaba Por que meio de uma forma... acabou, né? acaba de uma forma inesperada. Eu vi até que tem Sim. o 2 também, aí nem sei se o 2 também vale a pena ver, mas... Ah, eu nunca quis ver o 2 não, mas o É, 1... porque o 2, tipo assim, o 2 parece que quer resolver uma coisa que, tipo assim, que no 1 ele fala, não, é isso mesmo, ninguém pegou o cara, acabou, se Já ferrou. era, né? Aí no... Porque o 1, se eu não me engano, termina naquele galpão, não é? Isso, nossa. Isso mesmo. Assim, pessoal, já falando de spoiler, já percebeu que a gente vai falar de spoiler aqui desse filme, então, se você não viu, assista porque é legal, né? Mas assim, no final, o cara é um idiota do cara que mata o parceiro dele. Puta, mano, nossa. Nossa, é uma merda isso, dá uma agonia. E o cara, mano, mas não era pro cara ter fugido, velho. Que bizarro isso, velho. Que cagada dos caras, velho. Meu, aquela cena lá, a corrida lá debaixo daquele do Nossa, negócio do metrô é muito foda, mano. é muito maluco, cara, porque esse policial, ele é meio, cara, é um dos policiais mais malucos que eu já vi na minha vida, assim, ele é muito loucão, assim, Diferente, ele é meio racista, assim, também, mas, enfim, mas ele é bem louco, assim, meio sangue nos olhos, assim, caraca. totalmente, mano, totalmente. Aí, tipo assim, tem a cena do carro, né, que eu fiquei me perguntando assim, cara, será que é real mesmo esse bagulho do policial parar? Não, preso do seu carro, será que tem mesmo isso? Tipo, ou é filme, mano? Cara, eu Ou não será que é sei só nos como que Estados é, Unidos? eu não sei como que é a legislação, tipo, em outros países ou nos Estados Unidos especificamente para É que tem os estados, talvez, também, né, que é bizarro isso, né? Imagina no sim, sim, Brasil isso, velho. cara, o seu carro e me empreste que eu vou. Nossa, que, mano, bizarro isso. Não sei se eu emprestava nada. Aqui no Brasil, se não emprestar também, os caras metem chumbo, né? Pois Então ainda é. bem que não tem. Nossa, ainda mais lá, que ele tem os bagulho do tipo assim, não, minha propriedade, o negócio Sim. é meu, você não vai pegar na minha propriedade. Cara, começou a chover aqui, eu não sei se tá pegando aí, se tá pra escutar. Dá pra escutar direito, João? Tá pegando, mas tá tranquilo. Tá tranquilo? Beleza. Nada que atrapalhe. Então, cara, esse filme eu achei muito legal. A dinâmica, né, desse ator aqui, como é que é o nome dele? Deixa eu ver aqui. O Gene Hackman? É esse o nome dele? Isso, é. Ah lá? Gene Hackman. A dinâmica dele, né, com esse outro ator aqui, que é o do Tubarão, né, do filme Tubarão, né, Uhum. o detetive Bud Russo. Cara, é muito legal, assim, eles são meio esquentadinhos, assim, mas é muito interessante, assim, eles avançando e tal na investigação. E eu achei muito interessante também a história, assim, né, cheia de detalhes e tal, essa coisa de investigação, a cena em que eles desmontam o carro e tal, desmontam o carro completamente, e aí a droga tá num bagulho super escondido, assim, saca, é super, sabe, engenhoso, assim, eu achei bem legal, assim, esse filme. Cara, os filmes, acho que assim, eu amo os filmes, talvez dos filmes americanos, assim, é o período que eu mais, eu acho que eu já até comentei aqui, Já, não, acho que comentou sim. justamente esse período dos anos 70, o próprio William Fredrick que dirige aí a Operação França, pô, Parceiros da Noite, Comboio do Medo, Exorcista, esses filmes, assim, pô, são muito tem uma característica, tem uma questão de detalhe, ao mesmo tempo tem uma questão de
rapidez, assim, e tal. É bem legal, cara. Sim, eu acho legal porque, assim, é meio que... São histórias meio que simples, assim, não é simples no mau sentido, mas não é... Putz, é uma, sei lá, uma história de investigação, né? Aí acaba a investigação, acaba o filme. E, tipo assim, é muito simples o que o cara quer fazer e é muito legal. E parece, sei lá, não é que hoje não tenha isso, mas eu não, sei lá, nunca mais vi um filme assim de investigação, sabe? Os caras querem desvendar algum mistério, assim. Acho que fazia tempo que eu não vi um filme assim. Eu gosto desses filmes assim, meio que é só uma Sim, é muito investigação, legal, assim. Tipo, é dois caras investigando. Eu acho que no episódio lá do que você falou do Mississippi em Chamas, né? Eu falei disso, né? Que, mano, que legal essas duplas assim que vai. E Que engraçado, é o Gene Hackman, né? No Mississippi em Chamas é o Gene Hackman. tanto é que esse filme eu vou ver, já tá na minha lista já. É muito bom. Pra E você que aí, não viu aí, a gente já falou sobre Mississippi em Chamas em outro episódio. sim, nem sei qual foi o episódio, mas a gente já falou desse filme aí. Acho que você tinha comentado. O que você tinha comentado? Acho que foi o episódio 3, cara. Isso É por foi o aí. 3. Foi o Ele e o 3. William Dafoe, né? Mas esse aí foi um dos filmes que eu assisti, né? Nesse finalzinho de ano. E você, João, qual foi um dos últimos filmes que você assistiu? Vou comentar mais dois que eu assisti nesse finalzinho de ano, que são dois curtas. Foi do Luca Guadagnino, um diretor que a gente já falou aqui no Call Me By Your Name, diretor aí italiano e tal. É um curta que tá no MUBI também. A maioria das coisas que eu vi aqui foi lá. Aproveitei para fazer tempo que eu não acessava o MUBI, aproveitei que esse catálogo tá maior aí, como a gente comentou. Aproveitando para você que é estudante aí, é gratuito por um período aí. E, enfim, eu vi The Staging Girl, um filme com a Julianne Moore. É um curta média-metragem, tem uns quase 40 minutos, né? A gente fala que, pelo menos aqui no Brasil, considerado, em outros lugares também, considerado aí de até 30 minutos, né? Esse filme tem um pouquinho mais, tem uns 40 minutos. O filme tem bastante, ele é bastante estético, assim, acho que tem alguma relação com moda ou com estilista, uma espécie de na verdade uma pintora, é uma pintora que eu acho que está tentando escrever uma biografia dela, né? E ela está tendo dificuldades e tal. É um filme que ele brinca bastante com uma coisa assim, ele não é fantasioso no sentido estético, né? Mas ele é fantasioso no que acontece com a protagonista, assim, ela está tentando escrever a biografia dela, aí ora aparece o marido dela, e ora aparece o marido dela como, se eu não me engano, como pai, ora aparece o marido dela como alguém mais novo, e depois como alguém mais, mais velho. Às vezes aparece ela se olhando como uma garota, aí tem um período que ela tenta voltar, ela fica com dificuldade para escrever, e ela tenta voltar para casa da mãe dela, se eu não me engano, lá na Itália. A mãe dela não é francesa, eu acho que é uma francesa italiana. A mãe dela, se eu não me engano, é alemã. E aí elas ela tem, a mãe dela é cega e tem uma dificuldade, mas ao mesmo tempo tem uma relação ali em que ela e a mãe dela se perdem um pouco e ela se perdem assim em questões de discussão, em questões de temperamento, ela tem as dificuldades, ao mesmo tempo ela vai memorizando as coisas dela e ela vai e não é flashback, sabe? Isso que é interessante. Ela vê as coisas na frente dela. Ela entra num quarto e ela se depara com o marido dela mais novo fazendo uma coisa. Aí ela entra em outro quarto, ela se depara com ela na juventude namorando. Então, e é uma coisa meio que ela vai lidando com os fantasmas dela, sabe? Sim, Bem interessante, assim, bem essa proposta que a gente falou no último episódio, de curta, né? É uma coisa que
Não tem uma estrutura, tipo assim, clássica, assim, que a gente Exato, aprende não nos tem muita livros e tal. Perfeito. E aí no final tem uma. E tem uma coisa de uma reminiscência, uma coisa que fica na cabeça dela de uma estranha que ela ouve, e isso vai carregando no filme, depois ela encontra isso no final, e tem lá um momento. O filme ele uma dedicação estética e de clean, assim, de moda, assim, bem evidente. É interessante em alguns pontos e mais desinteressante em outros, assim, mas foi um filme que eu vi aí. O outro curta que eu vi, cara, foi um curta que eu já tinha ouvido falar algumas vezes. Cara, eu achei fantástico, achei absolutamente fantástico. É curtinho, tem 14 minutos, também tá no MUBI, mas também deve estar no Olha o Mubi YouTube. aí, O MUBI Mubi tá pô, arrasando nos patrocina a gente aí. ó. Cara, mas não sei, deve estar no YouTube, deve estar não deve ser muito difícil de achar, porque é um filme dos anos 40, é um curta dos anos 40. A Maya Deren, uma diretora, e tipo, quem fez o filme inteiro, atuando, dirigindo, produzindo, trilha sonora, tudo, é ela e o marido. Dirigido por ela, né? E atuado por ela e também pelo marido, chama Tramas do Entardecer. Cara, é um filme que foi feito, ela e o marido dela, né, Alexander Hammett, é uma coisa bem experimental, assim, e lembra bastante os filmes, assim, surrealistas que foram feitos ali do Luiz Buñuel, com o Salvador Dalí, lembra bastante um pouco, como chama? O Cão Andaluz. Tem bastante um retrato surrealista, assim, sabe? É um filme maravilhoso para estudante, para quem tá vendo, apreciando, pra gente mesmo, sabe, Igor? Sim. Cara, é uma moça que entra num sonho ali, tem um fantasma e ela vai se vendo, e aí tem a figura da faca, tem a figura de possessividade, tem uma loucura que vai tomando, tem a ideia de sonho, e é uma coisa que você vai sendo dominado, e tem uma trilha que é potente, assim, estridente, e vai consumindo você. E é curtinho, cara, 14 minutos, e tem as sombras, tem a questão das deformidades de um lugar comum, sabe? Uma escada vira uma coisa maluca, sabe? Subir uma escada vira uma coisa maluca num sonho. Uma faca vira um outro objeto. As representações, né, de tomam proporções diferentes, sabe? Tipo, uma pessoa já igual sonho, né? Não tem uma coerência. Você imerso no sonho, aquilo tudo parece que faz parte, tem uma natureza, mas quando você acorda, você se dá conta que aquilo não tinha nada de natural, era tudo muito esquisito, né? Então, e o filme passa exatamente essa sensação, assim, perfeitamente, exatamente como o Cão Andaluz faz, como outros filmes essa pegada surrealistas fazem, e é muito interessante, eu recomendo fortemente aí Tramas do Entardecer, uma diretora que ela fez vários curtas, assim, eu tô muito interessado em ver os demais, mas é uma diretora que infelizmente faleceu muito cedo, ela faleceu no começo dos anos 50, uma diretora muito promissora, no começo dos anos 60, perdão, uma diretora muito promissora, e enfim, e foi esses dois filmes que eu vi, Tramas do Entardecer e The Staging Girl. Uma Cara, da Guino e a outra da Maya Deren. esse último filme que você falou, eu fiquei interessado, assim, porque... Cara, puta, veja, muito bom. Porque, assim, tem uma ideia que eu tô, né, tentando construir aí para um curta futuro, assim, que assim, vai ter um momento do filme, né, que tem justamente essa questão de sonho, assim, e essa é uma parte importante do filme, assim, né, aí eu tava, enfim, pesquisando algumas referências e tal, acho que eu vou dar uma olhada nesse aí, né, que tem justamente essa coisa, tipo assim, de entrar num sonho, ou sei lá, entrar num lugar que não é meio realidade, e aí, enfim, acontecem coisas bem malucas, assim, então acho Exatamente. que eu Porque vou colocar aqui na minha lista.
O sonho tem muito essa questão da inconsciência, né? Os signos são construídos pela inconsciência, né? E depois, quando a gente acorda, a gente entende de onde vem eles, mas que naquele lugar eles, não sei, não conversam ou tão embaralhados, né? É justamente o que esse faz, porra, muito interessante. Tem que conferir aí. Acho que esse vai. Não, vou colocar na minha lista aqui. Vou dar uma olhada também, né, nessa moça, né? Acho que, cara, acho que futuramente a gente meio que podia fazer um episódio de curtas, assim, né? Só pra ter que assistir um curta pra fazer episódio, né? Que eu acho que isso é legal, Legal, assim. cara. Isso seria bem interessante. Então, E os seus outros últimos filmes, Igor? cara, tem bastante aqui, mas acho que eu vou ir logo pra um que você também assistiu, né? Que é um que eu tinha dado uma ponte lá no episódio passado, né, na parte 1, né? Nessa questão do roteiro, que é o Soul, né? O Pô, filme, Soul, cara. o filme da Pixar, né? Esse filme aí que tá bem popular, todo mundo tá vendo, tá se emocionando aí. Esse filme eu assisti com meu pai e com a minha madrasta, né? Eles gostaram pra caramba. E, cara, é um filme assim muito maluco assim, cara. É interessante como uma Pixar ela tem essa característica, né? Tipo assim, pegar qualquer coisa, qualquer, não sei, dinâmica, elemento, isso aí, criar um filme muito incrível, assim. E assim, por mais que você já tenha visto ela tendo sucesso nisso, tipo assim, vou fazer filme com inseto, beleza, ficou legal. Fazer filme com brinquedo, não, ficou legal. E assim, você meio que vai se surpreendendo, né? Porque assim, eu tinha visto o trailer e tal, nossa, esse filme assim tá pra lançar faz tempo, né? Aí eu olhei e falei, vai ser aquele filme meio B da Pixar, assim, que ninguém, né? Que ninguém vai curtir tanto. E aí meio que não. Eles anunciaram que não ia lançar no cinema, ia ser direto no streaming. Eu falei, deve ser ruim então, né? Os caras não querem. Beleza, tá certo que tá a pandemia e tal, mas os caras não querem nem lançar, né? Aí eu tava meio assim com esse filme. Mas, cara, é muito interessante, assim, como eles falam de um assunto muito abstrato, assim, né? Que é a morte, né? Que é a vida após a morte, né? O que acontece depois que você morre. E assim, cara, é muito engenhoso, assim, né? Como eles fazem, como eles trabalham esses temas bem abstratos, sim, assim, como eles brincam com o próprio absurdo disso, né? Porque assim, eles chegam lá e tem uma estrutura, né? No pós-vida, né? Ali depois que você morre. Tem uma estrutura, tem uma hierarquia e tal, só que isso não faz sentido, né? E aí eles brincam com isso, falam assim, não, tipo assim, isso aqui tem essa imagem, mas podia ser qualquer outra imagem, isso aí é só simbólico, né? Aí você fala, caraca, eles estão meio que E criando um universo. essa questão de brincar com a estrutura é justamente isso, né? Porque assim, eles criam uma estrutura fictícia, né? Por exemplo, quando a Pixar trabalha nos filmes digamos assim, mais perto do humano, né? Tem sempre uma estrutura comum. Por exemplo, o mesmo diretor, acho que os produtores fizeram aquele Divertidamente, né? Que acontece lá na cabeça das pessoas. Quando eles criam a estrutura que é normal, que digamos assim é a humana, é tudo bem. Agora, quando é um universo que eles criam, por exemplo, na cabeça da menina que tem lá os sentimentos e tal, e nesse filme que é o pós-vida, eles também provocam a quebra dessa estrutura, né? Então o cara que está tentando burlar o sistema da pós-vida, o pessoal lá Mano, está tentando recuperar o sentimento para encaixar isso aqui, os brinquedos que estão, entendeu? Eles quebram, eles destroem um pouco a estrutura que eles constroem. Isso é muito interessante. sim, e assim, é um filme que ele vai para lugares, cara, que eu pessoalmente assistindo, cara, eu não esperava que o filme, não, o cara vai morrer, e aí, mano, sei lá, muito, sei lá, surpreendente, assim, eu achei bem interessante como eles colocaram meio que o 2D, assim, no filme, né, porque meio que as entidades, ou sei lá o que é aqui, né, eles são meio que 2D, só que eles são 3D também, é legal isso, porque eles são
eles são meio que um desenho, mas não é 2D. E eu falei, pô, eu conheço esse desenho, eu conheço esse traço, né? Aí depois eu fui ver, acho que é Picasso, né? Acho que deve ser, provavelmente. A referência acho que é o Pablo Picasso. Mas, cara, é até engraçado, né? Que, tipo assim, eu vou trazer uma coisa do Twitter, né? Que eu sempre faço isso, eu fico reclamando, mas daí eu sempre trago alguma coisa que eu tô mexendo lá, né? O cara é paneleiro. Tem duas coisas, né? A primeira coisa foi uma moça que comentou assim: ah, não, é que a Pixar é cheia de trazer esses universos diferentes, né? Que é o que não, na cabeça da pessoa, não sei o que, né? Mas ela sempre reproduz uma estrutura de empresa, né? Nossa, em vez deles inventarem uma coisa além do capitalismo, não sei lá o que, não sei lá o que, eu falei, cara, que merda que você ainda colocou. Tipo assim, porque no Soul, né, o pós-vida ele tem uma estrutura ali de empresa, né? É uma empresa, né? Só que essa maneira que eles usam para explicar sabe, como é que funciona. Organizacional, né? E assim, é uma forma mais simples, velho. Como é que você vai fazer um filme sobre pós-vida que não é tipo assim, um filme. Não é que não é filosófico, mas que, sei lá, que não é tão abstrato em si. Qualquer pessoa consegue entender. Mas, sei lá, uma empresa. O pós-vida que é uma empresa, né? E segundo que o filme não é sobre isso também. Por isso que justamente eles meio que falam, é assim que funciona tal. Mas, enfim, não dá tanta importância não, porque, enfim, a história não é essa. E essa estrutura organizacional de empresa, pelo menos eu não posso, a gente pode estar sendo ingênuo, né? Não acho que é representar algum valor de capitalismo, mas é para representar um valor popular, né? Que nem você falou, os filmes da Pixar são populares, né? As pessoas sim. essas estruturas. E realmente, no final das contas, não é isso do que está falando. A gente tá falando de outra coisa, tá falando de ou de objetivo. E nesse filme, esse filme bagunça muito com isso. É fantástico. Sim, enfim, mas é porque assim, é aquela coisa que eu te falei. Tem pessoa que vê o filme e aí, tipo assim, fica incomodado com certo elemento do filme, assim, alguma coisa que mexeu com ela. E aí, como o filme fica muito em voga, né? Aí, tipo assim, fica meio que martelando aquela coisa que ela sei lá, se incomodou pessoalmente. E aí ela fala qualquer merda, assim, né? Enfim. E aí tem uma outra coisa também que é só um comentário meio bobo, né? O cara falando assim, nossa, essas animações americanas têm sempre as mesmas coisas, é sempre clichê, porque tem não sei o que ele falou, né, os elementos, elementos judaicos cristãos, não sei o que lá de capitalismo, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, pô, esse é o tipo de pessoa que se você chega assim e fala, beleza, o cinema americano é clichê, a animação é clichê, tá, mas me indica aí de outro país, essa pessoa que não vai saber indicar nada, não vai saber falar, não, pô, tem um filme, não sei, brasileiro, ou um filme, sei lá, japonês, que é assim, tal, mas não vai saber. Porque essa pessoa, assim, ela só assiste filme americano e fala mal do filme americano. E, tipo assim, ela só vê um tipo de filme americano, que é o tipo de filme americano popular, assim, que tá no cinema e tal. E aí, tipo assim, são dois comentários muito injustos, assim, sobre o filme, né? Que, mano, é um filme muito interessante, assim, muito pra refletir mesmo, né? Você olha e fica meio pensando depois. E acho que é até interessante destacar é justamente o perfil de tipo de assunto que o filme trata e para onde ele vai. Como você falou, é um filme que te surpreende muito, né? Ele tem várias coisas que são interessantes, a música, a questão do pós-vida, a questão deles trazerem um personagem representativo e diferente, né? Mas no final das contas, o assunto abordado quebra totalmente com o que a gente acha que vai chegar, sabe? Geralmente tem. Talvez a gente possa condenar um pouco dos filmes da Pixar serem. E os filmes americanos, no geral, serem moralistas, né? Esse filme ele quebra totalmente com isso no final, né? Porque o filme mano. Meio tipo, e aí? Tipo assim, no começo, cara, quando ele morre, eu fiquei, nossa, não é possível que eu tô vendo isso, uma animação assim, tipo, que bagulho pesado, né? O cara morreu e o cara não queria morrer, e aí ele vai morrer e você fica, meu Deus do céu, velho. E o final, eu achei mesmo que ele ia entrar lá. Eu falei, cara, mano, que loucura, né? Porque é um assunto muito. Não é que é pesado, mas é muito. Porra. Importante, assim, velho.
vão para outro lugar sobre falar sobre propósito, sobre objetivo, sobre missão ou qualquer coisa do gênero, eles quebram um pouco isso, né? Eles destituem um pouco isso eles vão falar de vida, né? Eles vão falar de outras coisas, assim, que não são clichês um pouco, né? Achei, Sim. muito interessante. Eu E o adorei. pior é que, assim, você meio que vai concordando com o personagem. Não, pô, ele tem que voltar porque ele tem o propósito dele e tal. Aí depois você fala assim, caraca, ele tava errado, né? E a gente também, porque a gente concordou com ele. Né? Não é exatamente, tipo, essa coisa fixa, né, de objetivo e tal, e se não for isso, a vida é uma merda. Sim, isso faz a gente pensar em bastante coisa. Acho que eu também tenho um pouco disso, né, da Pixar, assim, fazer a gente refletir bastante, e seja criança, seja adulto, seja uma pessoa mais madura ainda, ou seja uma pessoa com mais ignorante ou com mais conhecimento, não sei se ignorante é uma boa palavra, mas enfim, faz todo mundo ver a mesma coisa, só que pensar um pouco diferente, né? E ir para o seu lugar. Esse filme faz bastante isso também, eu achei, pô. Sim, porque assim, tem uma coisa que eu valorizo muito em alguns filmes, que é o quê? Assim, filmes que eu consigo assistir com a minha família, assim, sem ter que explicar nada. Tipo assim, coloca o filme e todo mundo entende. Isso eu acho legal, assim. Esse mano, você pode mostrar esse filme pra qualquer pessoa, assim, que você quiser, cara. Ela vai entender, ela vai se emocionar, assim. E isso, cara, não é fácil, assim. Não é fácil fazer um filme, tipo. Por isso eu gosto do Nolan. Não, também, pô. Também. Não... Eu acho que, assim, se eu colocar qualquer filme, assim, não qualquer, assim, né? Mas acho que o público em geral entende, ou fica meio tipo assim, caraca, eu queria ter entendido, sei lá, né? Provoca uma reação, né, popular, né? Sim, pô, é muito né, difícil fazer isso, né? Você difícil, não. Popular, assim, a gente acha que é fácil, mas não é, não. Chegar em todos os públicos, né? Sim. E outra coisa que eu ia comentar também sobre a questão da representatividade, né? É que assim, cara, isso não faz muita diferença. No sentido, tipo assim, por exemplo, ele é um personagem que tem um desejo, e pra mim isso é a única coisa que importa, assim, sabe? E o fato dele ser negro não é. Putz, mano, não altera essa coisa psicológica, esse desejo, assim. Eu acho interessante isso, né? Porque, sei lá, geralmente quando o pessoal vai fazer algum filme representativo, né, eles. Não sei, eles tendem a fazer como se o personagem ele fosse. Como eu posso dizer? Diferente do normal, assim, geralmente quando o pessoal vai representar filme, né? Eles tendem a perder essa coisa meio básica, assim, de uma pessoa que não é perfeita, uma pessoa que quer alguma coisa e aí ela se frustra no que ela quer, ela vê que ela tá errada e tal. Eu achei muito interessante isso, assim, dessa questão né, dele ser o primeiro protagonista, assim, meio que negro. Eu acho que, na verdade, o primeiro personagem, assim, acho que eu nunca vi nenhum personagem negro, assim, na Pixar que me lembre, assim. Deve ter tido um, mas bem coadjuvante, assim. E também eles fazem também muito personagem que não é humano, então não tem como falar, né? Porque a maioria é personagem meio abstrato, assim. Isso. Pô, uma coisa legal, assim, de ver esses filmes que são... Porque tem essa coisa fantasiosa, né? Tem lá os bonecos, os brinquedos, tem lá os bichinhos da cabeça, tem as almas lá, digamos assim. Tem essas figuras que são muito fantasiosas. Mas quando vem pro digamos assim, o humano mesmo, né? Eu acho muito legal quando... E nesse filme, eu não sou uma pessoa muito ligada ao mundo do desenho, da animação, ou do cartunesco como um todo. Eu acho muito legal, por exemplo, as formas, como você destacar uma coisa cartunesca, né, no desenho. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho muito estranho quando eu vejo digamos assim, uma animação, um gráfico que é muito real. Eu acho muito bizarro. Acho que o valor da animação ou do desenho
é uma coisa que seja não real, mas que seja muito semelhante, né? Então, quando o cara ele tem um formato de corpo, né, e que ele vai afinando e alongando e tem uma barriguinha, a gente vê essa pessoa na rua, digamos assim, normalmente, a gente vê que ela tem aquela estrutura, mas quando você vai para o desenho, isso é muito louco, porque isso destaca e ao mesmo tempo referencia muito, muito bem. É quando você vê a pessoa que tem um nariz mais fino e você vai para o desenho, ela tem um nariz mais fino ainda, mas só que mais destacado. Isso é muito interessante. Essa forma como as animações, principalmente as animações da Pixar, fazem esse destaque humano para as referências, digamos assim, fisiológicas das pessoas e torna aquilo até muito, muito agradável de se ver as diferenças, né? Isso eu acho isso muito legal. Sim, pô. Assim, isso aí que você falou meio que tá meio que na alma, assim, da animação da Disney, assim, né? Porque tem essa coisa, tipo assim, essa animação meio que o personagem ele é meio que ele é mole, ele tem movimentos que não são movimentos do mundo real, assim. Você fala, caraca, isso é movimentação nada a ver, uma movimentação de desenho, né? Tem uma coisa de animação, né? Que, tipo assim, você tem os frames, né? E aí tem movimentos que são feitos, né, em um número muito baixo, assim, de frames. Por exemplo, assim, eu pego minha mão e movimento ela. E aí na animação eu faço isso e é uma movimentação meio rápida. E aí quando, sei lá, eu vou fazer um outro movimento e faço devagar, e isso cria uma... Sei lá, o personagem fica meio elástico, assim, aí acontece essa coisa que você falou, de meio que... Essa coisa cartunesca, assim, que é bem legal. Isso é bem, bem maneiro. O que eu ia falar agora? E aí, João, você tem mais algum filme aí que tu assistiu nesses últimos tempos aí? Cara, aproveitando que a gente já falou de uma animação que os dois viram em comum, eu vou comentar mais uma que não sei se você chegou a ver, que é o Vidas ao Vento, do Miyazaki. Putz, esse aí eu não vi esse filme. É o último filme dele do Estúdio Ghibli. Eu não tinha visto ainda. Acho que é o filme de 2013, 2014. 2013. 2013, né? Cara, muito bom. Assim, acho que pra quem conhece o trabalho do Estúdio Ghibli e do Miyazaki em particular, sabe o quão ele tem esse poder e essa magia de transformar uma obra tão madura e tão sensível e ter todas as composições bem, bem harmoniosas. Esse filme é muito bonito. Ele é um filme sobre um rapaz, um jovem rapaz que tem o sonho de ser aviador. E ele tem um sonho mesmo, assim, em vários sentidos do termo, que é um sonho em que ele tem o desejo, né? O grande objetivo dele é ser um desenhista de aviões, né? Na verdade, não é um aviador. Ele quer ser um desenhista de aviões. Ele quer projetar aviões. E ele tem um sonho no sentido em que a grande referência dele, a influência dele fazer desenho e projetar aviões, e os aviões bonitos, né? Que é uma frase que se repete no filme, né? Desenhar aviões bonitos, vem de um sonho no sentido que a referência, o cara que ele se inspira, faz isso, né? Ele vem através de sonhos, vem conversar com ele em momentos bons, em momentos ruins, falar com ele sobre esse desejo, e dali que ele também tira muita inspiração, e às vezes essas coisas misturam o sonho, a realidade e tal. E é um rapaz que ele vai estudando, é um rapaz extremamente dedicado a estudar, e ele é um gênio, assim, e é uma história real, na verdade, é uma adaptação de uma história real, de um desenhista, um grande desenhista de aviões japoneses. E essa história ela se passa ali entre os períodos da Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Então,
durante esses períodos, esse rapaz cresce, ele começa a trabalhar com os aviões, e aí a gente vai vendo, é uma história também muito séria, assim, porque a gente sabe que aquele tempo é um tempo em que os japoneses tiveram as suas relações com os alemães e com os italianos, e tiveram em lados, digamos assim, inimigos, né, da guerra, e essa história ela acontece ao fundo também, sabe? Em alguns momentos mais discreta, em alguns momentos mais concretas, mas o ponto do filme acaba não sendo esse, né? Acaba sendo a história do nosso desenhista, projetista de aviões, enfim, trabalhar, e o momento em que também, quando ele é jovem, a história do filme também é uma história de romance, acho que a principal história é a história de romance, em que ele, no momento em que ele, jovem, ele está indo para Tóquio, quando ele chega em Tóquio, acontece, se eu não me engano, de verdade eu não entendi se era um ataque ou se era só um terremoto mesmo. Acontece um terremoto que destrói grande parte de Tóquio, e no meio do terremoto ele conhece uma garota bem jovem mesmo. Ele é jovem, ele deve ter lá, nesse período ele deve ter seus 16, 17, a menina deve ter uns 12, 13, sabe? E ele ajuda a menina, e ele ajuda a moça que está com a menina. A menina fica fascinada por ele acha ela bonita e tal, mas só que depois ele some, eles nunca mais se veem, por anos eles não se veem, e depois ele recebe uma carta, depois que ele está já na faculdade, dessa pessoa tentando encontrar ele, e por um destino ele acaba encontrando essa garota já mais velha, e ele também mais velho, mais maduro, já começando a carreira dele, já uma grande carreira, né, trabalhando diretamente para o governo japonês, em que ele se dedica a projetar aviões que é justamente aí um pouco da tensão da guerra, né? Aviões que sejam rápidos, leves e que levem equipamento de tiro. E ao mesmo tempo ele fica nessa sinuca de bico de criar aviões porque ele não quer estar envolvido com a guerra, né? E aí eles também vão atrás de comprar aviões da Alemanha, e enfim, aí tem um pouco dessa tensão, como eu disse, da guerra, mas a história principal é do sonho, da vontade dele de construir, porque, se eu não me engano, esse cara contribuiu muito para o futuro da aviação japonesa e da aviação mundial, sabe? Muito mesmo. Sim, sim. E aí, enfim, aí depois ele conhece essa moça, eles se apaixonam, só que o problema é que ela tem um problema de saúde muito sério, que ela tem uma tuberculose, e que isso se carrega pro filme, na verdade é o grande drama do filme, em que ela faz sacrifícios, ele faz sacrifícios durante esse período tenso em que vai chegando próximo à Segunda Guerra Mundial, sabe? Em que a Alemanha ela vai tomando proporção, os italianos, os japoneses, aí vai se criando a tensão sobre os Estados Unidos, sobre os ocidentais, digamos assim, e até depois quando a gente lembra que depois os japoneses atacaram Pearl Harbor lá, né, e depois foi quando os Estados Unidos responde jogando bomba em Hiroshima e Nagasaki, que foi, até você comentou, né, de Hiroshima no último Pocket. Sim, no último Pocket. E, enfim, esse filme ele é muito bonito, muito delicado, é uma história real, e ao mesmo tempo ela vai se misturando com o sonho de um rapaz. Enfim, é um filme bem grande também, e, cara, é impressionante como o retrato das animações e das animações do Estúdio Ghibli é tão maduro e é tão sensível, é tão poético como eles conseguem fazer, em histórias muito tensas às vezes, sabe? Sim, Incrível. Eu lembro que na época que lançou tinha uma coisa meio, não, o último filme do Miyazaki e tal, aí o pessoal foi meio que uma expectativa ver, né, e acho que eles ficaram meio frustrados, justamente porque é um filme, assim, de drama, né, como se fosse um filme meio que live action, assim, normal, né, só que animação. Perfeito. Acho que o que diferencia a questão é justamente essa.
Se fosse um filme de live action, seria um grande filme, assim. Seria um filme muito, muito um drama, assim, orçamento milionário. Seria um filme muito bonito. Mas o que Sim, mais me sim. encanta é justamente essa coisa lúdica que vai acontecendo, do sonho, do desejo, e como isso, na representação da animação, ganha uma proporção assim, uau, assim, fantástica, fantástica. E Sim, é muito bom, cara. é interessante assim, porque o Miyazaki, ele tem... Miyazaki não? Isso. Miyazaki, ele tem uma questão assim com guerra, né? É um tema meio que Recorrente, né? recorrente, assim, né? Ele tem até, tipo assim, ele ganhou o Oscar, né? Pelo... Como é que é o nome do filme? A Viagem de Chihiro, né? E aí depois ele nunca mais foi pros Estados Unidos, né? Porque ele meio que... Ele fala assim, eu não vou pisar num país meio que bombardeia outro país, sabe? Ele meio que tem essa coisa, assim, de guerra. Eu acho que, tipo assim, eu acho que por causa justamente dessa história do Japão, né? Eu acho que depois desse evento, né, que é bem, acho que traumático, assim, né, para a história do Japão, acho que guerra, essa questão de você meio que invadir outro lugar, ou enfim, eu acho que essa relação ficou um pouco diferente, eu acho, na cultura japonesa, assim, né? Totalmente. Até Mas assim, no cinema, nenhum dos enfim. dois é santo. Oi? Nenhum dos dois é santo. Não, não, claro que não, isso é doido, assim, o Império Japonês foi, cara, um dos maiores impérios assim, cara, ele meio que, por exemplo, acho que até a Segunda Guerra Mundial, o Japão nunca tinha perdido uma guerra, então eles eram muito, assim, orgulhosos, assim, sabe, eles não, sei lá, eles se viam como superiores, assim, tem até uma história, assim, cara, não sei se é real, assim, né, mas eu vi na internet, porque assim, teve japoneses que vieram aqui pro Brasil, né? Uhum. E aí, assim, eles meio que duvidavam que o Cara, Japão tinha perdido. tem um filme disso. Então, não sei se é verdade, mas tem um filme mesmo. Que eles, assim, eles meio que duvidaram que o Japão perdeu, porque o Japão nunca perdeu. Eles achavam que era mentira, tipo assim, dos caras falando que o Japão perdeu, mas não tinha perdido, porque o Japão enfim, Eles é uma achavam que era nação. uma espécie de enganação, né, Isso, para desestabilizar os japoneses. porque não fazia sentido, né? Porque imagina você você nascer numa nação que tem esse orgulho, que tem essa coisa, né, enfim, sei lá, de poder, querendo ou não, né? E aí perde, né? É um trauma, é uma coisa muito. Imagina, você tá no topo e aí então acontece uma coisa terrível com o seu país, você perde a guerra, e aí, enfim, aí entra forte os Estados Unidos no seu país, e aí o Japão tem que virar outra coisa, né? Não pode ser mais o Japão de antes. Mas é bem interessante. Eu acho que a cultura japonesa, eu acho que é uma coisa bem legal, assim, eu gosto muito. Dos filmes, enfim, Sim, totalmente. de animações, eu acho bem legal, assim. Bem fascinado também. Cara, é isso aí, velho. Esse filme já tá na minha lista pra eu ver, em algum momento eu vou assistir, porque eu gosto muito do, Exato. do Miyazaki. Você falou em animação, eu lembrei do Pedro, cara. Pedro tem que. Pedro, ele Especialista. gosta muito de animação. Convidar ele para conversar com a gente em qualquer momento. Sim, em breve, isso aí. Em breve teremos convidados aí. Quem sabe no próximo episódio. Sim. Igão, você acha que dá para fazer aqui nesse ainda ou a gente corta e faz mais um episódio? Porque eu ainda tenho mais Cara, dois filmes pra é... falar. cara, bora então fazer, velho. Parte 3. Eu também tenho bastante. Tem vários filmes aqui que eu vi também. E. Cara, bora isso aí. Vamos encerrar por aqui, né? Essa parte 2 aqui. É até engraçado, porque assim, a, ge- a gente meio que fazia, né, o último filme e tal, e a gente meio que parece estar tá sentindo falta, né? De falar sobre os filmes, meio que ficou carregado, né? Muito filme pra comentar. A gente meio que ficou acostumado, né? Ver o Verdade. filme, não, eu vou falar no último filme, esses pensamentos que eu tive. É legal isso, pô. Virou um ponto comum e objetivo aí, né? É, então é isso aí, pessoal. Isso aí Vamos encerrar essa parte aí. Vamos continuar
a terceira parte no próximo vídeo. E até mais, então.